O Banco Mundial levantou o congelamento de financiamentos ao Uganda, país africano, que proibiu, tem inclusive com pena de morte, a prática homossexual. O Banco Mundial, em 2023, tinha congelado todo tipo de financiamento ao Uganda, depois desse país africano, liderado pelo senhor Museveni, que governa esse país há mais de 40 anos. O Banco Mundial, composto, né, seus grandes financiadores, a União Europeia e os americanos, portanto, decidiram congelar financiamentos ao Uganda porque temia-se que esta lei anti-LGBT+, né, a letra agora é imensa, pudesse financiar atos de repressão contra homossexuais. Passados 2 anos, hoje, 2025, o Banco Mundial decidiu levantar o congelamento, levantar a sanção. Ou seja, de hoje em diante, o Uganda voltará a receber financiamentos do Banco Mundial. Qual é a razão? O Banco Mundial disse que, portanto, instaurou uma comissão para conversar com entidades governamentais do Uganda e decidiram acompanhar milimetricamente que os financiamentos do Banco Mundial não pudessem financiar atos de repressão contra homossexuais. Há relatos no Uganda de que autoridades desse país entravam inclusive nas casas de pessoas identificadas como sendo homossexuais e arrancavam-nas de casa, batiam-nas, ok? Outras foram obrigadas a deixar o país. No Uganda é proibido a prática de atos homossexuais, comportamentos homossexuais, inclusive promover atos homossexuais nas redes sociais, ok? Apoiar, promover, praticar atos é proibido e dá crime de prisão, inclusive é pena capital. Ponto. Qual é a reflexão que fizemos aqui em relação a esta matéria? Banco Mundial, quanto ao Banco Mundial. Mas antes, por favor, meu irmão, fale aqui neste vídeo. Yeah? Faz like, inscreva-te, partilha se faz favor, antes que eu me esqueça também, antes que você se esqueça de colocar like aqui. Okay? Faça like, por favor, partilha, que eu ficarei muito contente em ver você colocar aqui o like e partilhar o vídeo aqui também. Até porque também, quando o teu like, o meu pagamento, eu quero trabalhar para você, né, caso consideres isso aqui um trabalho. Obrigado. Qual é o racional aqui? Eu vejo aqui dois problemas. Dois. Um problema ligado ao Banco Mundial e outro problema ligado aos africanos. O Banco Mundial é uma instituição financeira, precisa emprestar dinheiro para ganhar dinheiro. E quando o dinheiro entra em cheque, eu paro de te financiar, você Uganda, e o Banco Mundial, quando empresta dinheiro ao Uganda, não está a oferecer, está a emprestar. Okay? E o Banco Mundial ganha a taxa de juro do Uganda. Ao deixar de emprestar dinheiro ao Uganda, por essa questão de lei anti-LGBT+, o Banco Mundial deixa de ganhar dinheiro com o Uganda. Ponto. Só que, quando o dinheiro é o problema, é o assunto, as questões morais são postas de parte. O Banco Mundial terá pensado assim: epá, eles são africanos. Eles estão a proibirem-se, estão a matar-se, estão a prenderem-se. Por uma lei que nós até achamos que é uma lei imbecil, uma lei que devia merecer conversações. Né? Devia incluir, inclusive, pessoas ligadas a LGBT+, a biólogos, a psicólogos, sociólogos, queria dizer, uma discussão mais naturalistas e ancestralistas, panafricanistas, em discussões que pudessem discutir essa lei aqui, não é? Mas eles decidiram, né, do ponto de vista cultural, isso que o Uganda alega, essa prática sexual de pessoas do mesmo sexo não faz parte da cultura do Uganda, da cultura africana, isso que o Uganda alega, e lei, proibido, ponto. O Banco Mundial terá pensado assim: epá, eles são todos africanos, estão a condenar-se, é cultura deles, é lei deles, portanto, que assim eles se possam tratar. Uganda, eu levanto as sanções, vou dizer que tenho uma comissão a acompanhar os nossos financiamentos, que nós estão a patrocinar essas leis, esses atos anti-LGBT+, mas você voltará a receber dinheiro. Quando o dinheiro é o assunto, os valores morais são claramente ultrapassados. Uganda foi rígido, Uganda não levantou a lei, não congelou a lei, Uganda continuou a manter a lei está ali. Uganda prometeu ao Banco Mundial que não vai usar o dinheiro para financiar atos contra questões de LGBT+. Vai usar o dinheiro para questões de educação, infraestruturas, saúde, não sei, mas não vai usar para reprimir, para prender, para bater, para matar LGBT+. O Uganda prometeu isso, não levantou a lei. Está rígida ao seu princípio. Pronto, o Banco Mundial vai agora dar dinheiro ao Uganda. Ponto. A questão do Banco Mundial é única, financeira. O Banco Mundial trabalha com dinheiro e dinheiro, quando está em cheque, o Banco Mundial coloca dinheiro sempre em primeiro lugar. Dinheiro sempre em primeiro lugar. Vou até considerar questões morais, mas o dinheiro sempre em primeiro lugar. Ponto. Por isso é que agora
voltou a financiar o Uganda. Africanos. Nós no Uganda e vários outros países africanos, condenamos práticas homossexuais, por uma única justificação. Não faz parte da nossa cultura africana. Eu às vezes fico a pensar, o que é que nos garante que a condenação, a repressão a atos homossexuais sempre fizeram parte da nossa cultura? O que é que nos garante que os homossexuais nunca existiram em África? Porque quando se diz assim, homossexuais, condenamos porque esses atos, essas práticas não fazem parte da nossa cultura, estamos a dizer que os homossexuais nunca existiram em África. Estamos a dizer isso. Minha pergunta é, o que é que nos garante que em África nunca existiu homossexuais? Nunca existiu lésbicas, gays, transexuais, nunca existiu. O que é que nos garante? Será que a nossa cultura nunca foi sempre reprimir? Surgiram alguns, reprimimos, sempre foi reprimir a nossa cultura, e não é de que nunca existiu homossexuais? E tem mais. O mundo está em constante evolução. A evolução significa ciência, tecnologia, a cultura também tem aspectos que se discutem, ok? Aquilo que era cultural ontem em África hoje já não é. Por exemplo, a mutilação feminina era cultura em muitos países africanos, já não é. Cortar o órgão sexual das mulheres era cultural em muitos países africanos, já não é. Porque a cultura também evolui, ponto. A cultura combina com a ciência, muitas das vezes. Portanto, por que é que nós, né, obedecendo o avanço tecnológico, a mentalidade não só, não nos damos a oportunidade de, ouvirmos os homossexuais, o que é que têm de dizer em relação a estes comportamentos homossexuais? Ouvi-los. Por que é que nós, africanos, não nos damos a oportunidade de ouvir pessoas que estudam essas questões? Biologia, psicologia, por que é que não? Por que é que não levamos essa questão para a discussão científica? Por que é que nós olhamos apenas questões é cultural, não aceitarmos, não aceitamos? Por que é que não levamos, não nos damos a oportunidade, por que é que não nos damos a oportunidade de levar o tema para a discussão científica? Por que é que nós, cada um de nós, individualmente, africanos, não nos damos a oportunidade de podermos estudar isso? Porque o que muitos de nós sabemos sobre a homossexualidade é aquilo que nós ouvimos. Ouvimos que é coisa do Ocidente. Ouvimos, alguém disse que é do Ocidente. Mas nós, individualmente, pouquíssimos africanos, já algum dia deram-se a oportunidade de poder sentar e ouvir um homossexual. Não é me ouvir, eu não concordo com esse comportamento, mas eu quero te ouvir hoje, por favor, diz-me lá, se faz favor. Vou te ouvir sem te julgar. Também, eu vou à biblioteca, vou ler um bocadinho sobre as questões biológicas, sobre essa questão de cromossomas e não só, sobre se é possível, cientificamente falando. Escritos, para quem acredita escritos bíblicos, livros milenares, tem lá relatos de homossexuais. Coisas que aconteceram em 2000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então, se há 2.000 anos atrás, a Bíblia narra que existiam homossexuais naquele tempo, a Bíblia claramente condenava, mas existiam. Aquelas pessoas eram todas ocidentais, não havia nenhum africano. E eu, individualmente, já me dei o trabalho de tentar ouvir um homossexual, tentar ouvir alguém que está a estudar essas questões. Eu próprio tentar buscar informações a respeito. Mais do que dizer assim, não, me disseram que não, porque... Qual é a diferença entre a pessoa que lê e a pessoa que não lê? A diferença entre a pessoa que lê e a pessoa que não lê é que a pessoa que lê, tudo o que ela sabe é fruto da sua própria conclusão. A diferença entre a pessoa que lê e a pessoa que não lê é que a pessoa que não lê, que nunca leu, que nunca está de ler, tudo o que ela sabe é fruto da sua própria conclusão. Eu olho isso é assim. Olho homossexual, não, isso é errado. Eu olho aquilo, não, isso é assim. Isso é assim. A pessoa que lê, ela sabe coisas que são fruto da sua própria conclusão. E sabe coisa, cada livro que ele lê, né? Ele lê esse livro, em mim acrescenta frutos de conclusões do senhor Alexander, dono desse livro aqui. Cada livro que eu vou lendo são conclusões de uma pessoa que vai entrar em mim. Quanto mais livro eu leio, mais conclusões eu tenho na minha cabeça. Uma coisa é eu ter apenas fruto das minhas conclusões, outra coisa é eu ter fruto das conclusões de muitas outras pessoas. Por isso é que as pessoas que leem são multifacetadas, têm visões muito diferentes sobre várias questões. Okay? E quando eu digo assim, você é homossexual, e sempre me disseram que isso é uma prática errada, é abominante, é pecado, é contra a nossa cultura, tá. E eu concordo assim, ok. Esse é fruto da minha conclusão. Quando eu leio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
20 pessoas a falarem sobre essas questões, eu vou tirar um pedaço de conclusão aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço. No fim do dia, eu vou resumir tudo em uma única conclusão. Eu tenho dúvidas que voltaria a pensar como pensava antes, quando eu era apenas fruto das minhas conclusões. Tenho dúvidas. Eu, Joaquim Kanumba, eu era muito cético a questões da eutanásia. Eutanásia. Sempre disse, não concordo. As pessoas têm que viver e devem viver. Quem opta pela eutanásia, e quando o doente quer mesmo morrer, essa pessoa está a ser egoísta. Sempre defendi essa ideia. Sempre defendi essa ideia. Eu estou a ler esse livro aqui, ainda não acabei. 3 Minutes for a Dog. Ok? De Paulo Alexandre. Agora já fugi a página em que eu estava. Depois eu procuro. As minhas conclusões sobre a eutanásia estão a mudar. Porque é um senhor que viveu aqui nesse mambo. Você deve conhecer. Viveu aqui nesse mambo. Esse mambo. As minhas conclusões sobre a eutanásia estão a mudar. E há 2 dias eu estava a ouvir um audiolivro sobre Confissões à Morte. Alguém que queria muito morrer. Também a questão da eutanásia. O título do livro é Confissões à Morte. De William quê? Agora me esqueci. Mas o título é Confissões à Morte. E a minha conclusão sobre a eutanásia também mudou. Agora estou a ler esse livro aqui. Mudou por completo. Deixei de pensar como eu pensava, como apenas fruto da minha conclusão em relação à eutanásia. Deixei de pensar. Hoje, se alguém me perguntar, Joaquim, você concorda ou não com a eutanásia? Eu tenho 3 opções para te responder. Mas concordas ou não com aquilo, Joaquim? Eu tenho 3 opções agora. Eu não sei se concordo ou não. Se calhar eu preciso estar naquela condição para dizer sim ou não. Mas ontem eu dizia, não concordo, ponto final. Pô. Ok? Portanto, eu acho que nós, africanos, precisamos de, já para terminar, ouvirmos os homossexuais. Ouça mesmo, se já ser orgulhoso. Ouça mesmo, mesmo que não vais concordar, olha, eu sou. 2, dedicarmos estudo para essas questões, científicas mesmo. 3, se eu não for, vá lá, se eu não for paciente contigo, eu estou a ser ditador. Eu não posso criticar a ditadura, não posso ditadura política, quando eu sou ditador a algumas pessoas. Você é homossexual, você não pode morar aqui, você vai morar não sei aonde. Crimes, tá. Eu estou a ser ditador. Logo, eu não posso reclamar da ditadura política. Não posso. Eu não posso reclamar da ditadura política quando eu sou ditador a outras pessoas. Não é? Eu até tolero os negros, mas ficam longe de mim. Eu até tenho amigos negros, até tenho aquele negro, mas fica longe de mim. Toda vez que eu for ditador para com o outro, não quiser ouvir nem saber, eu não posso reclamar quando alguém for ditador comigo. Não posso. Coerência. Para terminar, muitas vezes me dizem, Joaquim, você às vezes defende a homossexualidade e tal. Não, não defendo. Não defendo porque eu não preciso ser pobre para defender os pobres. Eu não preciso ser pobre para defender os pobres. Faz o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe como sempre. Amém.